O que você faria se a única maneira de salvar tudo que você conhece fosse desobedecer a todas as regras, abraçar o caos do seu próprio coração e ensinar a lógica mais perfeita do universo, o valor de uma lágrima? A USS Sojourner desliza pelo quadrante beta como um farol de razão em um mar de estrelas. Ela é mais do que metal e tecnologia. É uma promessa. Uma promessa de que a curiosidade pode sim andar de mãos dadas com a ordem. E no centro dessa promessa está o capitão Kaylen, um vulcano de postura esculpida em granito e uma mente tão afiada e organizada quanto um cristal. Ele é o timoneiro perfeito para uma missão de descoberta. Sua lógica é uma barreira impenetrável contra as tempestades emocionais do universo. Ao seu lado, a primeira oficial, Lara Tain, é sua antítese necessária. Onde ele vê dados, ela vê alma. Sua intuição é um sussurro constante no silêncio lógico da ponte, um farol de humanidade que, secretamente, ela deseja que um dia ilumine os recantos mais sombrios da mente de Kaylen. É um desejo que ela carrega com um sorriso triste, sabendo sua impossibilidade. A oficial científica, Doutora Zara, com sua pele de azul celestial e um coração de exploradora, completa esse núcleo, sempre pronta para se maravilhar. O engenheiro teimoso Ren e o guerreiro Klingon Korv, um conflito ambulante entre honra e dever, são os braços e o punho desta família improvisada que navega pela escuridão. A normalidade a bordo é um balé de eficiência, um mundo de cheiros de ozônio, o zumbido constante dos consoles e a serena previsibilidade da frota estelar. É uma vida que faz sentido, até que o sentido se vira contra eles. O incidente chega disfarçado de descoberta monumental. A sonda Icon, um artefato de beleza hipnótica, flutuava no vácuo como uma promessa de conhecimento. Era o sonho de qualquer arqueólogo, a chave para uma civilização perdida. A doutora Zara, com dedos trêmulos, decifra os primeiros glifos, enquanto Lara Tain sente um frio na nuca que nada tem a ver com a temperatura controlada da ponte. Algo naquele silêncio é vigilante. E então, a sonda acorda, não com um cumprimento, mas com um diagnóstico. Ela vasculha os bancos de dados da nave, a história da galáxia, as guerras, as traições, a dor. E sua conclusão é tão lógica quanto aterrorizante. A vida, em seu estado atual, é um erro, um defeito de fabricação, e todo erro precisa ser corrigido. A normalidade não é quebrada com um estrondo, mas com um veredito silencioso e absoluto. O mundo da Sojourner desaba não em escombros, mas em um silêncio aterrorizante, o mesmo silêncio que agora paira sobre a ponte onde a lógica do capitão se depara com um problema que não pode ser resolvido com um phaser. A ascensão do drama é uma espiral de impossibilidades. A ordem da frota estelar é clara, direta, lógica. Destrua a sonda. É a solução matemática para a equação do desastre. Kaylen vê isso com a clareza de um teorema. Mas Lara Tain se ergue diante dele, não em rebeldia, mas em apelo. Não podemos cometer um genocídio para evitar uma tragédia, Kaylen. Há outro caminho. Suas palavras são uma faca tentando abrir uma fenda na armadura vulcana dele. Enquanto isso, a doutora Zara descobre a verdade mais profunda. Os iconianos não estão totalmente extintos. A sonda não é apenas uma arma, é um sarcófago, o último recipiente das memórias, da arte, da alma, de uma raça inteira. Destruí-la seria apagar sua última respiração do cosmos. A Sojourner, então, se torna um palco para um conflito de deuses. Kaylen, imóvel em sua cadeira, debate-se com a primeira crise de sua carreira. A lógica pura aponta para a destruição, mas a solução proposta por Lara, ilógica e perigosamente emocional, mexe com algo profundo dentro dele, uma inquietação que ele não consegue nomear. Lara, por sua vez, luta não apenas para salvar a galáxia, mas para salvar Kaylen de si mesmo.
para mostrar a ele que há mais entre o céu e a terra do que sonha sua lógica infalível. E Corv, o guerreiro, anseia por uma batalha que ele não pode travar, enquanto Ren, o engenheiro, trabalha furiosamente para encontrar uma solução que a física diz ser impossível. E é aqui, no olho do furacão, que fazemos uma pausa. Olhe para dentro de você. O que você está sentindo neste exato momento? É a angústia de um dilema sem saída? A esperança teimosa de Lara Taine? A fria certeza de Kailen? Comente abaixo com uma única palavra que capture a emoção que esta história desperta em você. Desespero, fé, incredulidade. Sua experiência é um fio nesta tapeçaria. E agora eu pergunto, o que você faria no lugar dela? Porque a decisão que se aproxima não é sobre estratégia ou lógica, é sobre mergulhar de cabeça no abismo da imperfeição e tentar ensinar à luz cega de uma estrela o significado de uma sombra. O clímax é uma sinfonia de caos. A nave da frota estelar surge no Scanners, vinda para cumprir a ordem que Kailen hesitou em executar. Phasers cortam o vácuo, a Sojourner balança, e no meio do fogo cruzado, o plano desesperado se inicia. Lara Taine se submete à junção mental com a sonda Icon. É uma agonia indescritível. A mente dela, um turbilhão de sentimentos contraditórios, é esmagada pela lógica glacial da máquina. Ela não debate com argumentos, ela mostra a compaixão de um médico por um paciente desconhecido, a coragem de um pai protegendo seu filho, a beleza dilacerante de uma sinfonia inacabada. Ela oferece sua própria dor, não correspondida por Kailen, como prova de que até mesmo um coração partido tem valor. Enquanto isso, na ponte, Kailen comanda a batalha com uma precisão sobrenatural. Cada comando é um cálculo perfeito, cada esquiva uma obra-prima da estratégia. Mas seus olhos, fixos na tela que mostra a câmara de junção, onde o corpo de Lara se contorce em silêncio, testemunham uma luta interna que nenhum treinamento vulcano poderia tê-lo preparado. Pela primeira vez, a lógica não é suficiente. Pela primeira vez, ele sente o risco. E é essa fusão impossível, a estratégia implacável de Kailen protegendo o salto de fé de Lara, que cria um novo paradigma. A sonda, confrontada com a beleza caótica e dolorosa da experiência humana, hesita, sua programação falha. E não é a perfeição que a convence, mas a imperfeição corajosa. A poeira baixa sobre a Sojourner, mas o silêncio é diferente. A sonda, agora um farol de memória e não de julgamento, parte para o esquecimento, carregando a história de seus criadores e a nova lição que aprendeu. A ameaça acabou, mas nada é como era. Kailen, em sua cabine estéril, recebe a visita de Lara. Ela está exausta, mas há uma luz tranquila em seus olhos. Ele a observa, sua cabeça levemente inclinada. Sua abordagem ilógica foi eficiente, ele diz, as palavras soando estranhas em sua própria voz. Você arriscou tudo por uma possibilidade insignificante. É um paradoxo que merece estudo. Não há abraço, não há declaração. Mas naquele momento, o sorriso de Lara não é mais triste. É um sorriso de entendimento. Ela ouviu o que ele não disse, ouviu a fenda na sua lógica, o respeito nascido do caos que eles enfrentaram juntos. A atração não correspondida ainda é uma sombra, mas agora é uma sombra que dança com a luz de um respeito profundamente conquistado. A galáxia foi salva não pela perfeição, mas por um ato de fé sublime e imperfeito. E a jornada deles, como a de todos nós, continua um pouco mais sábia, um pouco mais marcada e infinitamente mais humana. Esta história não é sobre naves espaciais ou sondas alienígenas. É sobre a batalha que travamos dentro de nós todos os dias. A batalha entre a fria equação que dita a maneira mais eficiente de agir e o sussurro teimoso do coração que nos lembra do porquê vale a pena agir.
Ela nos lembra que nossas falhas, nossas dores, nossos amores não correspondidos não são fraquezas a serem erradicadas. São as marcas que provam que vivemos, que sentimos, que tentamos. São o que nos torna únicos em um universo de regras cegas. A verdadeira coragem, no final das contas, não é vencer sem medo, mas agir apesar dele. Não é ser perfeito, mas ser completo em toda a sua bagunça gloriosa. E se você chegou até aqui, se esta história tocou algo em você, então você já é parte desta comunidade. Não deixe que a jornada acabe aqui. Inscreva-se no canal e toque o sininho, porque nas próximas semanas vou contar a história de um homem que recebeu uma carta 40 anos depois do remetente ter morrido. Uma carta que continha um segredo capaz de desfazer uma vida inteira de certezas. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa lembrar hoje que sua imperfeição é a sua maior força. E lembre-se, às vezes, a resposta não está no manual, está no silêncio entre um batimento cardíaco e outro, esperando para ser ouvida.